Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para continuar o nosso curso a respeito da genética e da biologia molecular e hoje nós falaremos então sobre o RNA. Pessoal, na aula anterior nós comentamos então a respeito do processo de transcrição gênica, o processo que leva à produção dos nossos RNA, dos nossos ácido ribonucleico. Quem não assistiu, o link para essa aula se encontra aqui em cima. Então, nós vimos lá basicamente que uma RNA polimerase, que é uma enzima, ela é posicionada no nosso DNA, numa região de um promotor gênico, onde ela transcreverá o nosso DNA na região do gene, produzindo assim uma molécula de RNA. Bom, quem é esse RNA? Ele geralmente é unifilamentar, ou seja, ao contrário do DNA, que eram duas cadeias de nucleotídeos estabilizadas ali por interações de hidrogênio entre adenina e timina e citosina e guanina, os RNAs são fita única. Um ponto importante a ser lembrado é que essas fitas podem ficar muito grandes, com milhares de ribonucleotídeos. Elas são bastante flexíveis, podendo então formar algumas estruturas secundárias através de pareamentos específicos entre os seus próprios ribonucleotídeos. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, a gente tem aqui um RNA unifilamentar, eu consigo seguir ele aqui com vocês, desde a sua posição 5' até a sua posição 3' aqui embaixo. Vocês viram que se a gente fizer esse trajeto todo, ele forma basicamente aqui parece um bonequinho com dois pezinhos, aqui dois bracinhos e uma cabeça, né? Por que isso aqui acontece? Porque os RNAs podem ser muito grandes, fitas com milhares de ribonucleotídeos e, como ele é flexível, ele pode passar perto dele mesmo e, caso exista ali uma complementariedade de bases, então ele forma ali uma estabilização por interação de hidrogênio. Por exemplo, aqui, nesse pezinho aqui desse RNA, nós temos aqui de um lado muitas citosinas, de outro lado muitas guaninas. Então, assim como lá no DNA a citosina e a guanina faziam ali 3 interações de hidrogênio, aqui também é possível que isso aconteça nos RNAs. Tá? Então, os RNAs podem sim assumir aqui uma estrutura secundária, mas lembrem-se sempre, eles são fita única no seu nascimento. Certo? Vamos passar aqui então para a segunda característica, a segunda propriedade do nosso ácido ribonucleico. Nós vimos que o DNA era composto de nucleotídeos. E nós vimos que os nucleotídeos são compostos de fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Pois bem, o açúcar, no caso do DNA, é uma desoxirribose. Está aqui o açúcar representado, a sua fórmula, a sua estrutura química. Muitas vezes a gente chama de pentose, porque são 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui é exatamente o carbono 5', aqui é exatamente o carbono 3'. Aqui está o 4', o 1' é esse aqui. Detalhezinhos que a gente viu lá na aula de DNA. Pessoal, o fato é que o açúcar que compõe os nucleotídeos que dão origem à molécula de DNA é uma desoxirribose, porque a gente tem aqui um átomo a menos de oxigênio em comparação com a ribose, que é o açúcar que dá origem aos ribonucleotídeos que vão compor então as moléculas de RNA. É interessante como a diferença de um único átomo muda completamente as propriedades de uma molécula. Vamos passar então para o terceiro ponto aqui. Pessoal, no caso do DNA, nós vimos que existiam 4 nucleotídeos diferentes devido a 4 bases nitrogenadas diferentes. Então, era a adenina e a guanina, as purinas, e a citosina e a timina, as pirimidinas. No caso aqui específico da molécula de RNA, nós não teremos a timina. Nós temos a uracila, tá? Está aqui representada a base nitrogenada timina e a base nitrogenada uracila. Elas têm uma pequena diferença química aqui. Não vou entrar nesses detalhes específicos agora. Mas então, voltamos aqui para o bonequinho lá em cima. Olha ali.
adenina de um lado, uracila de outro, o RNA pode sim formar uma estrutura secundária. O quarto ponto, pessoal, que talvez seja menos comum para vocês, é de que os RNAs podem catalisar reações. Então, nós temos alguns RNAs, como o RNA mensageiro, que ele é um RNA informacional, ele contém uma informação que vai ser levada para o ribossomo para que lá sejam feitas as nossas proteínas. E a gente tem alguns RNAs que não têm essa informação para fazer proteínas. Eles são RNAs que eles são o seu próprio fim. Eles são produzidos para, por exemplo, editar outros RNAs. Então está aqui o nosso bonequinho ali de cima, ó, em azulzinho aqui, ele está ali soldando um outro RNA ou quebrando um RNA em verde ali em 2 pedaços. Ou seja, ele está editando, ele está participando aí do processamento de um RNA. Tá? A gente poderia ficar aqui mais vários minutos falando a respeito de diferenças específicas que existem no RNA em relação às moléculas de DNA. Por exemplo, os RNA são milhares de ribonucleotídeos, já as moléculas de DNA, as nossas, têm milhões de nucleotídeos. O nosso DNA está exclusivamente dentro do núcleo, já os nossos RNAs são produzidos dentro do núcleo, mas alguns deles saem para o citoplasma, justamente para participar na síntese proteica, tá? Mas não é o objetivo aqui a gente cobrir todos os pontos. Eu queria realmente fazer uma introdução com vocês a respeito dessa molécula sensacional, fantástica, que realmente aqui é o segundo passo que a gente está dando em direção à síntese das nossas queridas proteínas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos encontraremos então na próxima aula, onde nós falaremos a respeito das ligações químicas que são realizadas para construir uma molécula de RNA. Ou seja, nós vimos que a RNA polimerase lê o DNA e ela constrói uma molécula de RNA. Mas como que ela junta ribonucleotídeos? É isso que nós veremos na próxima aula. Um grande abraço a vocês todos e até lá!